Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com você uma reflexão da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, como não poderia ser diferente, estamos aqui para trazer um comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, lição que será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, a lição de número 7. Uma lição muito maravilhosa, uma lição muito sugestiva, muito atrativa, bastante curiosa. E o nosso objetivo neste canal é compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e nós estamos aqui com este objetivo, a expansão do conhecimento da Palavra de Deus. Quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando os nossos vídeos vierem ao ar. Também compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, com o maior número de pessoas possível. Também deixe seu comentário e não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante, para o engajamento deste canal, para que este canal possa crescer e automaticamente crescendo, as mensagens da Palavra de Deus, elas vão alcançar um número maior e mais expressivo de pessoas. Muito bem, meus amados irmãos, a lição de número 7 traz como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Sim, as naturezas humana e divina de Jesus. Se nós vamos aprender isso em nosso comentário da nossa revista, desta lição, deste domingo. E eu quero compartilhar com você esta palavra e quero pedir a você, deixe seu comentário. Nós vamos ver o seu comentário e, dependendo do seu comentário, nós vamos trazer um esclarecimento nas próximas lições que aqui nós formos abordando. Muito bem, o nosso textuário. Nosso textuário ele se encontra em Romanos, capítulo 9, versículo de número 5, onde está escrito: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática, ou o nosso texto de raciocínio, ou o nosso texto lógico, nós vamos ler: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Em nossa leitura bíblica diária, de segunda a sábado, nós vamos encontrar um comentário na segunda-feira, onde é mencionado o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, onde as duas naturezas de Jesus são reveladas na expressão Emanuel, que, se nós formos ver a tradução, Emanuel significa Deus conosco. Na terça-feira, nós vamos encontrar Filipenses 2, versículos 5 a 8, onde o Senhor Jesus ele possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Também na quarta-feira, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33, sendo Jesus homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas em uma só pessoa. Na quinta-feira, nós vamos encontrar o registro de Atos, capítulo 20, versículo 28, onde Jesus, o Deus homem, que nos comprou com o seu sangue. Na sexta-feira, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, as duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. E no sábado, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a natureza humana e divina do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar em Romanos, capítulo de número 1, versículos 1 a 4, e posterior, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Preste atenção na leitura. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, na nossa leitura bíblica em classe, nos chama a atenção aqui os versículos da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo ele fala sobre a encarnação do Senhor Jesus, e ele pede para que haja na igreja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A pergunta que nos vem é esta: mas qual é o sentimento a que Paulo está se referindo que deve haver na igreja? Vamos nos lembrar daquela passagem onde o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, ele pronunciou. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ali nós vamos encontrar um texto onde o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, este sentimento ao qual Paulo está solicitando, está pedindo para que haja na igreja, é um sentimento de mansidão, como também o sentimento de humildade. O versículo 6 vai dizer para nós que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não teve como ousado em querer parecer Deus, sendo Deus. Mas o que o apóstolo está transmitindo para a igreja é a verdadeira revelação da encarnação de Cristo ao dizer que Jesus se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, e ele se fez semelhante aos homens. Quando Paulo está dizendo que Jesus se fez semelhante aos homens, ele está se referindo à semelhança em todos os sentidos. Porque nós devemos entender que o Senhor Jesus, como ele nasceu sendo criança, ele passou pelo processo que todas as crianças passam, ou seja, Jesus, ele aprendeu a falar, aprendeu a caminhar. Jesus não nasceu caminhando, Jesus não nasceu falando, ele passou pelo processo de aprendizado. Porque aqui Paulo está dizendo para nós, na forma humana, ou seja, na forma de homem, ele se fez semelhante aos homens. E ele foi obediente. A obediência é o segredo para o sucesso na vida de qualquer pessoa. E nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele nos dando exemplo, sendo obediente em tudo. E a obediência de Jesus foi até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, Paulo continua dizendo, que Deus o exaltou de uma forma soberana, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, e tão somente ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, tanto no céu como na terra, e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa lição de hoje, ela traz 3 objetivos: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, que seria o nestorianismo e o monofisismo, como também identificar o perigo dessas heresias hoje. Estes são os objetivos da nossa lição de hoje. A palavra-chave da nossa lição de hoje é a natureza, porque está falando da dupla natureza do Senhor Jesus. Na lição de hoje nós vamos responder a uma pergunta muito polêmica, e a pergunta é esta: a encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? É uma pergunta que tem mexido com a estrutura de muitas pessoas. Mas como assim? Deus ele pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? Nós vamos responder esta pergunta no decorrer da nossa lição de hoje. Muito bem, a nossa introdução ela vai dizer o seguinte: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, as naturezas humana e a natureza divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia no ano de 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, 2 pensamentos
considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. A nossa lição de hoje ela traz consigo 3 tópicos. O primeiro tópico fala do ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo tópico fala das heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o terceiro tópico vai nos falar sobre o perigo destas heresias na atualidade, onde nós vamos entender que estas heresias opositoras à crença na dupla natureza de Jesus não é apenas algo que existiu no tempo da igreja primitiva, mas sim que perdura até os dias de hoje. Muito bem, o nosso tópico 1, ele traz consigo 3 subtópicos. Descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder e o antigo hino cristológico. A descendência de Davi segundo a carne, o apóstolo, aqui ele está lá em Romanos 1:3, ele está se referindo aos ancestrais de Jesus, querendo dizer que Jesus ele veio de uma família humana, uma família de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem, a linhagem de Cristo, a linhagem de Jesus, ela está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, como também no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel. Aqui fala-nos do milagre da concepção, porque não teve participação humana. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi concebido pela obra e operação do Espírito Santo no ventre de Maria. Aí então se torna o elo divino e humano, e aonde aparecem então as 2 naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder. Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como adoção de filhos, glória, concertos, lei, culto, promessas, o apóstolo conclui dizendo: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Romanos 9, versículo de número 5. Precisamos entender, então, que o Senhor Jesus ele é um judeu, descendente de Israel, mas, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Glória ao nome dele. O nosso subtópico 3 vai nos apresentar o antigo hino cristológico, que está lá em Filipenses 2, versículos 5 a 6. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo aqui ao status de Cristo antes da encarnação. Onde estava Cristo antes da encarnação? Outro detalhe importante, meus irmãos, que nós precisamos saber diferenciar, que Jesus, a Bíblia apresenta a encarnação de Jesus e não reencarnação. São termos totalmente diferentes. A encarnação está falando de se tornar humano exclusivamente naquele momento com um propósito específico. A reencarnação está falando de reencarnar em outra vida, o que não foi o caso do nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, ele encarnou-se, ele se tornou um humano exclusivo. Mas uma pergunta que não nos faz calar: a encarnação, Deus ele pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A teologia histórica e baseada na Bíblia argumentou que Deus é, preste atenção, o que Deus é? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Onipotente significa dizer que ele é todo-poderoso. Sem pecado e não corpóreo significa dizer que ele não tem um corpo. E que estes atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem estes atributos. Assim sendo, como pode Jesus ser, simultaneamente, plenamente divino e plenamente humano? Segundo estas linhas de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tentando afirmar que ela é ilógica e contraditória. Agora tem um detalhe que nós precisamos salientar. Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus, ele é soberano. E como soberano, nós precisamos compreender que ele faz o que lhe apraz e da maneira que lhe apraz. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus. Isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. O nosso tópico 2 ele vai nos apresentar as heresias contra
o ensino bíblico da dupla natureza do Senhor Jesus. E como não poderia ser diferente, o nosso tópico 2 ele traz 4 subtópicos. Quem foi Nestório? Nestorianismo, monofisismo e o Concílio de Calcedônia. Mas quem foi Nestório? Aqui no nosso comentário vai nos dizer que ele foi um bispo de Constantinopla entre os anos de 428 a 431. Nestório ele discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que era mãe de Deus, no grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Nestorianismo defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade. O monofisismo. O termo vem de 2 palavras gregas. Monos significa único e physis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as 2 naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, ou seja, algo híbrido, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Então aqui traz a ideia de 50%, que nós comentamos no início. 50% homem, 50% Deus, nem 100% um, nem 100% outro. Este era o ensino do monofisismo. Observe uma ilustração que eles usavam muito. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro material. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina e nem humana. Mas o que a Bíblia nos responde? Qual é o fundamento bíblico para isso? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9:5, Filipenses 2:5-11. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das 2 naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividida ou separada em 2 pessoas, mas uma só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, Isaías 9:5 e João 10:30-37. Nestorianismo. O que a Bíblia diz? O nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de 2 pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de 2 naturezas em uma só pessoa. Nestor, ou Nestório, como aparece em outras versões, ele nasceu em Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428 tornou-se bispo de Constantinopla. Mas o que a Bíblia nos tem a dizer sobre isso? Preste atenção. O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas. O entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início da Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia, no ano de 451. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto às naturezas de Cristo foram propostas e rejeitadas, primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da Igreja. E enfim chegamos ao nosso terceiro tópico, que é o perigo dessas heresias na atualidade. Mas existe esse perigo na atualidade? Existe. E como existe? E nós precisamos estar preparados para saber combatê-las. Os monofisistas. Quanto à doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Quem são eles hoje? Quem são estes monofisistas hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas.
É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. O quenoticismo. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. E é importante nós entendermos isto. Ele agiu como Deus, pois ele perdoou pecado, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Segundo o quenoticismo, meus irmãos, nós vimos aqui, eles negam que Jesus agiu através da divindade, de sua divindade, mas sim apenas usou a sua humanidade. A Bíblia diz que Jesus revelou a natureza divina quando esteve na terra. Através de seus atos, através de seus gestos, ele manifestou a sua natureza divina. A mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo, a escolha popular, nem sempre vai representar a verdade. Agora preste atenção em nossa conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com uma doutrina inadequada. E outro detalhe, nós não podemos jamais abrir mão da leitura e estudos sistemáticos da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar uma recomendação deixada pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, onde ele diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós observarmos o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ali está escrito: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Precisamos entender, no entanto, que esta passagem, ela não está dizendo que o povo pereceu porque não tinha alguém que lhes orientasse. Não. Tinham os profetas, tinham os ensinadores, mas o povo não deu crédito ao ensino. Então aqui Deus está falando através do profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou, em outras palavras, pela sua ignorância em não aceitar as benesses do Senhor. Agora, quando lemos em Oséias, capítulo 6, versículo 3, ali existe um outro conselho deixado por Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento é progressivo. O nosso lema da nossa amada Escola Bíblica Dominical para o ano de 2025, em nossa igreja Assembleia de Deus, Gravataí Norte, é este: avivados pela palavra, aptos para o ensino. Precisamos entender que para estarmos aptos para ensinar, nós precisamos ser avivados pela palavra. Conforme Abacuque 3:2, ouvi a tua palavra e temi. E conforme 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida e espero que este subsídio lhe sirva como edificação espiritual. Amém.